Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 10 de setembro, domingo, 23º domingo do tempo comum. Hoje, domingo, dia de reunir toda a nossa família para celebrarmos a Eucaristia, irmos à Santa Missa. Domingo também é dia de descansarmos em família, mas antes de descansarmos, somos convidados a meditarmos a palavra de Deus neste dia, a nos debruçar sobre a liturgia da nossa igreja, através das leituras que a igreja nos oferece. E esse convite a você de ser um fiel divulgador da Lexio Divina, do nosso compêndio, de verdade, de anunciarmos o quanto é importante a cada dia, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. E nesse dia eu quero deixar esse convite a você a anunciar, ser um evangelizador, a enviar esse link para outras pessoas, a deixar também o seu comentário da graça que a Lexio Divina tem feito na sua vida, a fidelidade à sua palavra. E você também é convidado a dar um compêndio, a dar uma palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia, nesse mês de setembro, iniciando o mês, e a igreja nos convida a essa meditação, a essa leitura orante da palavra de Deus. A primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor: Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, hás de avisá-los de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente hás de morrer, e tu não o desviares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas o seu sangue o requererei de ti. Por outra parte, se procurares desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá por sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Então, a primeira palavra que o profeta Ezequiel vai nos exortar, ele nos convida a sermos atalaias. O que é uma atalaia? É um guarda que está de vigia. Quando a gente tem os atalaia ali sobre os castelos, sobre as casas, é aquele que está de vigia, que está vigiando e que não cochila. Diz até o próprio Salmo, o atalaia é aquele que não dorme nem cochila. E aí o profeta Ezequiel vai nos convidar a sermos atalaias da palavra do Senhor. Ele diz: Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, há de avisá-los de minha parte. Ou seja, somos convidados a ser esses receptores da palavra do Senhor e de pôr em prática, de estarmos atentos como vigias que escuta a voz do Senhor e que anuncia e que proclama. E aí ele vai dizer desses dois caminhos o qual nós somos chamados a viver, o caminho do ímpio, mas também o caminho do justo. E ele vai dizer, se nós não nos convertermos, nós morreremos como os ímpios. Mas se nos convertermos, o ímpio morrerá. Então, qual é a decisão que somos chamados hoje neste domingo? A escutar a sua palavra e a pôr em prática e não deixarmos ser corrompidos pelo pecado, pelo ímpio, por aquele que se desvia do coração de Deus, que se desvia da sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 94. Vinde e exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Entremos com louvor em sua presença, vamos aclamá-lo com músicas. Entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelhos, frente ao Senhor que nos fez. Sim, é Ele o nosso Deus e nós o seu povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não endureçais vossos corações como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, quando vossos pais me provocaram e tentaram mesmo vendendo as minhas obras. Então o salmista convida dizendo, vinde, exultemos, aclamemos o Senhor e sobretudo Ele é o nosso rochedo e devemos proclamar o Senhor, cantar os seus louvores porque estamos na sua presença. Somos convidados a estar na presença do Senhor e mais uma vez eu repito, hoje é domingo, dia por excelência de estarmos na presença do Senhor na Eucaristia e aclamá-lo com o nosso louvor, a nossa gratidão. Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. E aí o salmista, ele não só nos convida a louvar, mas a entrar no santuário e a nos inclinarmos. Entrai, prostrai-vos, inclinai-vos de joelho frente ao Senhor que nos fez. Então somos convidados também a adorar o Senhor, a nos prostrar diante dele, a inclinar o nosso coração e fazer a nossa súplica, a nossa oração, mas sobretudo a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa ação de graça. Ele vai dizer, não endureçais o vosso coração, ao contrário, abre o teu coração à ação de Deus, à ação do Espírito Santo, abre o teu coração à obra que o Senhor quer realizar no meio de nós e também abrir o coração para reconhecer tudo que o Senhor já fez.
Um salmo é sempre para recordar as maravilhas do Senhor. Mesmo um salmo de súplica, ele sempre vai nos levar a esse convite a reconhecer, a fazer memória do cuidado, da misericórdia de Deus com cada um de nós. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Então, uma bela leitura hoje da carta de São Paulo aos Romanos. O Senhor vai nos dar uma lei. A primeira lei é não dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor, o amor mútuo, né? Esse amor que é essa troca, essa via. Que a única coisa que a gente possa estar devendo um ao outro seja amar mais. E a minha dívida contigo seja o amor. E é bonito porque ele vai dizer: quem ama o outro cumpriu a lei. Porque a própria palavra vai dizer, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma dívida, porque não é tão simples amar o outro como nós nos amamos. E se você tem dificuldade de se amar, de se deixar ser amado, mas ainda você terá dificuldade de amar o outro, de acolher o outro tal como ele é. Mas o Senhor nos deixa hoje essa lei e ele vai dizer: a caridade é a plenitude de tudo, ou seja, a caridade acima de tudo. O amor para com o outro, o respeito, a doação, a oferta, né? A disponibilidade para com o outro são gestos de caridade em que nós somos convidados a viver neste dia. E São Paulo vai exortar: não devas nada a ninguém. Você vai dizer: mas eu tenho tantas dívidas. Mas não é a dívida financeira que hoje o Senhor está nos exortando. Claro que não é bom ter dívidas, mas ele está falando dessa dívida do amor, né? Todos os dias devemos renovar o nosso amor uns pelos outros, renovar o nosso amor para com Deus, renovar o nosso amor conosco mesmo. O quanto é importante também nos cuidarmos, nos amarmos, e a melhor forma de nos amarmos é estar unido ao Senhor. Porque quando estamos unidos a Ele, nós sabemos que somos amados por Ele e nós nos amamos. E aí, automaticamente, poderemos exercer esse mesmo amor para com o próximo. E aí, Ele vai dar alguns preceitos, né, algumas regras, que é os mandamentos, né? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Né? A única coisa que somos chamados é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. O evangelho de hoje é do livro de São Mateus. Jesus disse aos seus discípulos: se teu irmão pecar, vai corrigi-los a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, o evangelho de hoje é uma exortação a cada um de nós. Primeiro, como exercer, né, a correção fraterna. Ele vai dizer: quando o irmão pecá-lo, vai corrigi-lo. O Senhor não diz: se o irmão pecar, reza por ele. Se o irmão pecar, deixa que a justiça seja feita. Não, o Senhor nos convida: vai corrigir o teu irmão, vai ser pastor, guarda do teu irmão. E se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Aí aqui é uma outra chamada. Como é feita a minha correção ao ponto de ganhar o meu irmão? Que forma eu uso para corrigir e advertir o outro? Muitas vezes nós somos autoritários, nós queremos impor um jugo, um castigo sobre o irmão na sua fragilidade, na sua fraqueza, e acabamos perdendo o irmão ao invés de fazer ele entrar numa leitura, uma consciência da sua falha.
e, sobretudo, esse evangelho para nós que somos responsáveis, pastores, que lidamos com pessoas no dia a dia, você que talvez tem uma responsabilidade de coordenar pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua família, a importância de exercer a correção fraterna, mas como exercer? Né? Nós só ganhamos o nosso irmão se de verdade sabermos as palavras acertadas e a caridade sobretudo. E ele vai dizer que, né, quando o irmão escuta, significa que foi atingido a sua exortação, a sua correção chegou ali de fato no coração do outro. Mas ele vai dizer, porém, possa ser que o outro esteja irredutível à abertura do coração. Se ele não aceitar, chama uma testemunha, né, para que de fato essa correção esteja numa proteção. E aqui vai mostrar a importância de não viver as coisas sozinho, de viver com a igreja. E ele disse, caso 2 ou 3 não escute, chama a igreja. Ele vai dando os degraus, né, os passos da correção, de acordo com a abertura do coração do irmão, mas também a sua atitude diante daquele que você vai corrigir. E aí a palavra vai dizer, né, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido, que é o poder da oração, da intercessão. Quando estamos na unidade e nos colocamos diante do Senhor, o Senhor escuta. Mas se não há unidade, há uma divisão nas relações, não tem como o Senhor acolher. Primeiro precisamos ter essa unidade, essa comunhão uns com os outros, depois nos colocarmos diante do Senhor e juntos pedir ao Senhor, e Ele concederá aquilo que o nosso coração pedir. Então, olha como é bonito quando o Senhor vê a atitude do homem que não quer viver no egoísmo sozinho ou pensando só em si, mas que se põe, né, diante do outro para suplicar ao Senhor. E aí o Senhor termina o Evangelho dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, a importância do Senhor que se faz presente em comunidade, se faz presente num corpo reunido. Né? O Senhor, Ele se revela a nós no íntimo do nosso coração, mas muito mais é a sua presença quando nós não estamos só, estamos unidos uns aos outros. Então, que neste domingo, dia de reunir a nossa família, peçamos ao Senhor que Ele esteja no meio de nós, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estará no meio de nós. Então, tenhamos um belo domingo neste dia, reunido com a nossa família, e que Deus os abençoe.